Hoje falaremos de mais um item que faz parte da política econômica de qualquer governo, que é o controle da inflação. Antes temos que observar que controlar a inflação não quer dizer zerar a inflação. Muitos países desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, Alemanha, Japão, mantêm um certo nível, um certo índice de inflação que é normal da atividade econômica, dada a presença da oferta, da demanda, dessas variações que existem no mercado. Então, a inflação em um nível entre 3 a 4% é aceitável. Até mesmo alguns economistas dizem que entre 6 a 7%, desde que esteja controlada, ou seja, o crescimento ou a aceleração dessa inflação não esteja fora de controle, esse nível, em determinadas situações, também é aceitável. Mas então, o que consiste controlar a inflação? Controlar a inflação consiste em mantê-la em níveis baixos, descendentes ou estáveis, porque as taxas elevadas de inflação, se considerarmos a aceleração dessas taxas e os altos níveis que ela pode chegar, provocam distorções enormes na economia de uma sociedade. Por exemplo, elas afetam negativamente a distribuição de renda. De que maneira? Geralmente os pobres têm um pouco mais de dificuldade de acessar o mercado de capitais e com isso tem menor propensão de se proteger, consegue se proteger menos da desvalorização do dinheiro. Veja que num processo de inflação alta, a renda das pessoas mais pobres geralmente é a mais atacada, porque as pessoas mais ricas conseguem acessar produtos no mercado de capitais um pouco mais elaborados, tendo vista que determinados produtos com um pouco mais de risco ou que pagam um pouco mais possuem taxas de ingresso maior, por exemplo. Alguns produtos você consegue acessar a partir de 5 mil, 50 mil, 100 mil reais. Quando você tem taxas elevadas de inflação, os investimentos acabam tendo prazo mais curto para resgate. A poupança hoje tem 30 dias. Outros investimentos, como CDI, você tem ao longo de um ano, 2 anos. Houve uma época que existia um produto chamado overnight, onde você resgatava diariamente. A capitalização era feita diariamente. Você depositava hoje, amanhã você já sacava com a correção monetária e os juros contratados. Então veja que num quadro como esse, os investimentos no setor produtivo são prejudicados, porque esses investimentos no setor produtivo requerem um retorno a médio e longo prazo. Se você necessita, para combater esse processo inflacionário, não perder o poder de compra do seu dinheiro, você precisa de um retorno em investimentos que deem um retorno rápido, não é no setor produtivo que você vai aplicar. Então, simplesmente, a busca acaba sendo apenas pelo setor especulativo e não no setor produtivo. Também, taxas elevadas acabam inibindo qualquer planejamento a longo prazo. Como que você programa uma venda ou um negócio para se fazer daqui 6 meses, quando você tem um quadro, por exemplo, como já aconteceu no nosso país, de 200% ao mês. Veja que isso acaba se tornando inviável, prejudicial às taxas elevadas de inflação, assim como também a aceleração desse processo inflacionário. Uma aceleração permanente do aumento dos preços, é possível que você chegue ao que nós chamamos de hiperinflação. A hiperinflação é considerada a partir de 50% ao mês. Isso é um critério, lógico, bem subjetivo, mas para se ter um patamar daquilo que podemos chamar de uma hiperinflação. Durante a década de 80, o nosso país passou por um processo de hiperinflação. A inflação chegou a quase 2.000% em um determinado ano. O ano de 1989 foi o ano que teve a maior inflação anual. Mas veja que ao longo de toda a década, principalmente a partir do ano de 85, quando começa o processo de redemocratização, nós temos um processo de hiperinflação dominando todo esse período. E ele só vem a ser
controlado entre 94 e 95 com o plano real. A partir daí, nós tivemos a inflação caindo a 2 dígitos, chegando a 20% ao mês, depois baixando para 10%. Essa hiperinflação que devastou o nosso país durante esse período pós grande desenvolvimento econômico, um momento em que o país cresceu a cerca de 2 dígitos, mas também acumulava inflações de 19, 20, 30% ao mês. A partir de 85, quando vem toda a crise do petróleo, o fim dessa estratégia desenvolvida ao longo dos governos militares, o Brasil ele encara esse processo de hiperinflação que de fato acabou com a economia e principalmente com o parque industrial do país. Nós assistimos durante essa década um processo de desindustrialização sem precedentes. O que havia acontecido desde 1930, quando você tem um investimento grande do Estado no crescimento econômico do país, e isso se arrasta durante a década de 50, 60 e principalmente entre 64 até o ano 70, 75, temos um desenvolvimento muito grande do país e principalmente o desenvolvimento industrial, também o desenvolvimento agrícola, profundamente atingido por esse processo de hiperinflação. Tendo em vista que a década de 80 é chamada de década perdida, por conta dos efeitos nocivos da hiperinflação no setor produtivo. Vejamos agora qual é a definição de inflação. É curioso que a definição de inflação está ligada diretamente a preço. Uma das definições dadas é o aumento persistente dos preços em geral, de que resulta uma contínua perda do poder aquisitivo da moeda. É um fenômeno monetário e isso coloca uma questão básica: se é a expansão da oferta de moeda que tem efeito inflacionário ou se ela ocorre como resposta à maior demanda de moeda provocada pela inflação. Veja que aqui você tem dois movimentos que se retroalimentam. Cria um paradoxo aqui, porque você tem um aumento da inflação, ela é devido à produção de moeda e à oferta dessa moeda no mercado, que muitas vezes um governo faz para conseguir recursos para sanar a sua dívida pública, ou se o fato de você ter maior procura de moeda tem a inflação gerada por essa demanda. Veremos posteriormente que esses são dois movimentos possíveis dentro do mercado e que ambos são origem de um processo inflacionário. Para elaborarmos qualquer proposta de controle da inflação, é necessário que conheçamos a origem da inflação, ou seja, o tipo de movimento que está provocando a inflação. É a partir de que ponto, a partir de que processo a inflação está se originando. Então podemos elencar 3 origens da inflação. Os tipos de inflação segundo a sua origem. Nós consideramos 3 tipos: a inflação de custos, a inflação de demanda e a inflação inercial. O primeiro é o que chamamos de inflação de custo, que ela ocorre quando há o aumento nos custos da produção. Os prestadores de serviço têm um aumento de determinados custos e esses valores são repassados ao preço final, tanto de mercadorias, de produtos, como de serviços. Geralmente, esses custos vêm do aumento, por exemplo, na produção. Você pode ter aumento de energia elétrica, aumento de água utilizada para determinada produção, os insumos. Veja que com o aumento do dólar, o agronegócio, boa parte dos insumos, como fertilizantes, rações, são importadas. E mesmo alguns que são produzidos no Brasil são taxados em dólar. Com o aumento de insumo, necessariamente, esses valores são, mais cedo ou mais tarde, repassados para o consumidor final. Aumento de salários. Esses valores também são agregados ao custo da produção e eles são repassados. Custo de transporte. Quando você tem um aumento do petróleo, aumento da gasolina, acaba influenciando no transporte. Aí você tem um aumento dos produtos. Quando acontece esse movimento, nós falamos que essa é uma inflação de custos, ou seja, a origem dessa inflação é o aumento para o setor produtivo e que acaba refletindo então
no preço final. Essa é um tipo de inflação, o primeiro tipo de inflação. Nós temos o que nós chamamos de inflação de demanda. É causada quando você tem uma procura excessiva por determinados bens e determinados serviços. Quando a oferta desses bens e serviços é menor que a procura, ou o que está disponível no mercado não consegue atender a demanda. Então, isso acaba provocando diretamente um aumento dos preços. Essa inflação também é conhecida como inflação dos compradores. Quando você tem um aumento na renda das pessoas, elas acabam consumindo mais e consumindo determinados produtos que até então não consumiam. Veja que se existe uma produção já programada para um determinado produto, um planejamento dessa produção, se há uma mudança na renda de uma determinada faixa da população, esse produto se consumido fora daquilo que é planejado, ele começa a faltar no mercado. E essa falta no mercado gera um aumento do preço. Esse aumento do preço não tem a ver com os custos do produto, mas sim uma eventual falta que esse produto pode fazer no mercado. Então, aumentando-se a procura de um produto, você tem o aumento do preço desse produto. Ele é valorizado no mercado. E aí existe uma tendência também. O governo é um dos maiores consumidores. Um dos pontos criticados pelos opositores do keynesianismo é que a partir do momento em que o governo se dispõe a investir diretamente em obras, também demandará tanto mão de obra como demandará insumos ou matéria-prima para cumprir esse desenvolvimento. Logo, ele demandando mais mão de obra, demandando mais matéria-prima, provoca naturalmente no mercado um aumento dos preços daquilo que ele está demandando, e gerando então inflação. Uma inflação potencialmente produzida pelos investimentos do Estado. Então, o governo acaba gerando inflação, não por conta de aumento de custos, mas sim por aumentar a demanda por determinada mão de obra. Você tem um investimento de um governo em uma abertura de estrada, por exemplo, vai aumentar a demanda naquela região na construção civil. Logo, os preços para mão de obra, por exemplo, de pedreiro, de servente e outros trabalhadores da construção, aumenta naquela região. É o que nós chamamos de inflação de demanda. Não tem a ver com custo. Então, essa é uma outra origem para o aumento da inflação. Uma terceira origem para a inflação, para o aumento da inflação, é o que nós chamamos de inflação inercial. Ela está associada a um mecanismo que nós chamamos de indexação. Alguns produtos ou serviços muitas vezes sofrem a indexação de seus valores, ou seja, eles são atrelados aos aumentos de acordo com a inflação. Um exemplo: apesar de hoje existir uma certa flexibilização, depender de acordos coletivos, mas existe o que nós chamamos de dissídio no salário. O que é o dissídio? Tentando garantir legalmente que os salários não percam seu poder de compra, a cada ano precisa ser atrelado ao valor desse salário o repasse da inflação do período anterior. Então veja que existe um aumento, não um aumento real, mas sim uma adequação dos salários em função da inflação do período anterior, exatamente para que ele não perca o seu poder de compra. Esses reajustes salariais são indexados, de certa forma, obrigatórios. Seriam obrigatórios a cada ano você repassar a inflação para os salários. É claro que a partir do momento que você repassa o valor da inflação para salários e outros produtos, você está naturalmente gerando a inflação, uma inflação posterior. A inflação estava atrelada àquele valor de salário. A partir do momento que os índices anteriores são repassados ao novo salário, ele vai gerar, como nós falamos aí, custos de produção. Essa indexação vai gerar
um novo índice inflacionário. Existem alguns valores e outros produtos que, por lei, também são indexados em função de contratos, como é o caso, por exemplo, de energia elétrica. No seu contrato de concessão foi estabelecido alguns índices de reajuste. Então, necessariamente, a energia elétrica que compõe a cesta cálculo para a inflação acaba sendo reajustado anualmente e provocando, consequentemente, um aumento da inflação. Eu vejo que é um processo que se autoalimenta, né? O processo ele vai se autoalimentando. A inflação passada alimenta a inflação futura e assim por diante. Alguns mecanismos que já foram criados para combater esse tipo de efeito inflacionário, o congelamento de preços ou o tabelamento de preços de salários. Isso já foi usado como ferramenta no nosso país. Um outro fator muito importante a ser considerado na nossa aula são as consequências da inflação. E nós vamos elencar então 7 dessas consequências. São elas: desconfiguração da noção de preços relativos. Por exemplo, se uma empresa para produzir determinado produto tem um custo de R$ 250 e esse produto é vendido a R$ 1.000, o preço relativo dele corresponde a 4, ou seja, com R$ 1.000 vendidos, você consegue comprar 4 vezes tudo aquilo que foi envolvido na produção desse bem. Então, R$ 1.000 de venda, R$ 250 o custo. Mas se esse custo aumenta para 500, o preço relativo, ele cai pela metade, porque R$ 1.000 corresponde a 2 vezes só a compra dos bens para produzir esse produto final, ou seja, o custo aumenta o dobro e você tem o preço relativo que cai pela metade. O preço relativo é extremamente importante para uma empresa, porque a partir do momento que ela vende, já está produzindo novos bens. Ela tem que garantir que o valor que está sendo vendido o bem hoje é suficiente à compra de novos bens para produções futuras. O processo inflacionário muito acelerado cria na empresa a perca dessa noção. Então há de fato um descontrole no planejamento da empresa. Não tem a segurança de que conseguirá, por exemplo, comprar matéria-prima e pagar para produzir esse mesmo bem. Um outro efeito dificulta investimentos. Quando você tem um processo inflacionário acelerado, inicialmente você precisa de garantias da preservação do seu capital, do poder de compra do seu dinheiro com uma certa rapidez. Primeiro, o mercado especulativo acaba se tornando mais atrativo do que investimentos produtivos, tendo em vista que existe a insegurança que se os custos pagos hoje e o preço vendido da sua mercadoria hoje, de fato, daqui a um certo tempo, darão o retorno esperado desse investimento. Ou seja, o retorno do produto vendido garantirá o poder de compra daquilo que está sendo investido hoje. A hiperinflação acaba desestimulando investimentos no setor produtivo por conta da incerteza do retorno desse investimento. Uma outra questão é a desestabilização cambial, porque em um processo de inflação acelerada, as pessoas buscam moedas mais fortes do que aquela que está em vigência no país. Em qualquer situação de inflação, acontece uma busca pelo dólar. Aí nós temos um efeito que é o que nós estudamos anterior, por exemplo, a inflação por demanda. E isso também acontece a desestabilização cambial, porque a partir do momento que se procura mais dólar, você tem um aumento dessa demanda e, consequentemente, uma supervalorização dessa moeda em detrimento da moeda local, no caso o real. Então isso acaba criando uma desestabilização cambial, ou seja, a maior procura pela moeda. Quando o governo percebe esse movimento, ele utiliza suas reservas e injeta no mercado, para que não ocorra um aumento exacerbado da moeda, no caso do dólar.
Outra consequência da inflação é que ela afeta diretamente a distribuição de renda. Além do ponto que eu já coloquei anteriormente, sobre a dificuldade que as pessoas mais pobres têm em garantir que seu dinheiro não perca tanto o poder de compra, recorrendo aos bancos, recorrendo ao mercado de capital. Então, além dessa dificuldade, existe também a questão de que geralmente os salários são congelados durante um ano. Só que a inflação acontece mês a mês. Mesmo que haja um dissídio depois de um ano e haja um reajuste salarial, ao longo desse ano, mês a mês, essa pessoa foi perdendo o poder de compra e diminuindo o seu nível de vida ao longo do ano. Um reajuste somente depois de um ano não compensa essas perdas que ele foi tendo mês a mês. Consequentemente, as pessoas mais pobres, os assalariados de uma forma geral, são mais afetados pelo processo inflacionário. Outra consequência da inflação é o aumento da dívida pública. O governo oferece títulos da sua dívida para conseguir recursos financeiros no mercado. Quando você tem um processo inflacionário acelerado, ele precisa diminuir os prazos para retornar para o mercado os valores que foram emprestados e também aplicar juros mais altos. Veja que o governo acaba se endividando, pois ele tem que retornar para o mercado especulativo mais rápido e a juros maiores do que a própria inflação, para ser atrativo. Uma outra consequência da inflação é a redução da arrecadação. De forma geral, os tributos que incidem sobre produção são cobrados em um determinado momento, ou no momento da produção, ou no momento da comercialização desse produto. No entanto, só serão pagos após 30 dias ou no final do mês. Então veja que entre o tempo que se faz, que se produz, o tempo em que se vende esse produto, quase um mês até o pagamento desses tributos. Num processo inflacionário, não existe o reajuste desses impostos cobrados. Ou seja, o que foi cobrado há um mês atrás é o que será pago hoje, não tendo o reajuste em cima desses valores. Então, é claro que acontece uma redução na arrecadação. Uma outra consequência é o aumento dos custos de transação das empresas, porque com o processo inflacionário acelerado, as empresas tendem a orçar com mais frequência, geralmente o orçamento feito todo dia. Os prazos desses orçamentos, eles caem, você não consegue cotar hoje para comprar daqui 15, 20 dias. Num processo de inflação acelerada, você tem que realizar esses orçamentos todo dia, cotando com várias empresas. A troca de fornecedores é muito comum. Geralmente as empresas tendem a aumentar os seus estoques para sofrer menos com a inflação, e isso acaba demandando mais espaço, acaba demandando mais funcionários para a cotação, mais pessoas envolvidas no processo de compra e também no processo de venda. Você tem aumento de custos das empresas. Essas são algumas das consequências de uma inflação descontrolada. E assim nós concluímos a nossa aula de hoje, e a nossa próxima aula nós veremos o equilíbrio nas contas externas. Até lá!